Domingo, 26 de outubro de 2025, celebramos o 30º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos convida a refletir que Deus acolhe com ternura a súplica dos que o buscam com o coração contrito. Para Ele, o essencial é um coração que confia e se entrega inteiramente em suas mãos, abandonando-se à sua misericórdia. Iniciemos esta celebração com um espírito humilde, reconhecendo nossas fragilidades e acolhendo a salvação que vem do Senhor. Preside essa celebração eucarística Padre Reginaldo Augusto Belém, da paróquia Nossa Senhora da Penha, da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Com alegria e fé, iniciemos essa celebração cantando. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Se buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Procurai sem cessar a sua face. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai em tons salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Procurai sem cessar a sua face. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Bom dia a você também, meu irmão, minha irmã, que abre as portas de sua casa para este santo sacrifício. Desejo a todos que a graça, a paz, o amor e misericórdia de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia também nos convida à conversão. Reconheçamos-nos pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Cantemos. Senhor, vieste salvar os corações arrependidos. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Vieste chamar os pecadores de coração contrito. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai, das misericórdias. Tende piedade de
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Trindade Santa por todos os dons, cantando o nosso hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Amém. Oh, glória, glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Amém. Cantamos a glória ao Senhor, Rei dos céus, ao Deus Pai poderoso, todo nosso louvor. Nós vos bendizemos, adoramos teu nome, a vossa glória damos graças também. Oh, glória, glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, unigênito santo, Cordeiro de Deus, vós que estais à direita do Pai, te suplicamos piedade de nós. Oh, glória, glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Amém. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Salvador. A ti nosso canto e com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oh, glória, glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Amém. Oremos. Queremos também colocar sobre o altar de Deus, pela saúde de Marli de Oliveira Ferreira, por todos os enfermos, e também pela alma de Alcides Pucci, pai de nossa irmã Sueli. E cada um de nós também elevar nossas orações agora, nossas preces, pedidos. Você em casa, eleve agora o coração, as suas necessidades nesta oração. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos, jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
pobre clama a Deus e Ele o escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele o escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e Ele o escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos, mas Ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e Ele o escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado Ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e Ele o escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele o escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste final de semana nos ensina a respeito da justiça divina e como ela age, mas também o tipo de oração que agrada a Deus e que tem muito a ver com o tipo de coração meu e seu que se apresenta também diante dele, porque a oração está dentro da palavra coração, e a oração nada mais é do que um diálogo sincero de coração para coração. E se o meu coração está soberbo, o que veremos que Jesus nos ensina? Mas se o meu coração está humilde e rendido, também veremos o que Jesus nos ensina. A liturgia de hoje nos serve para purificar este mesmo coração e o nosso olhar acerca da compreensão que nós possamos ter erroneamente de Deus e também da religião. Jesus conta esta parábola que acabamos de ouvir hoje para alguns que se consideravam justos e desprezavam a Deus e o seu próximo. A sentença de Jesus é desconcertante, porque para Jesus, aqueles que estão convencidos de suas boas obras ou de serem justos, desprezando de Deus e do seu próximo, não vai agradar ao Senhor. A sua oração não será elevada ao coração de Deus. O cenário que o Evangelho nos apresentou são 2 personagens, o fariseu e o publicano. Ambos foram ao templo, ambos entraram numa igreja para rezar, para orar. E ambos eram completamente diferentes, tanto social quanto politicamente. Eram classes totalmente distintas, os fariseus e os publicanos.
Mas em resumo, quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de leigos, muito estimado entre o povo, e que guardavam a lei, mas de uma forma escrupulosa. Faziam de tudo para que a lei fosse observada. Até então, nenhum problema aqui no tocante àqueles que observam a lei. Porque é isso que nós devemos fazer enquanto cristãos, observar, ter a palavra de Deus, a sua lei diante de nós, e se esforçar por vivê-la e ensinar aos nossos também, para que possam viver. Mas os fariseus, eles não só interpretavam a lei, porque também eram amigos, dos escribas, estes que interpretavam a lei, eles tinham por finalidade ensinar tanto a palavra escrita, a lei escrita, quanto a lei oral. Os ensinamentos que não estão escritos. Só que diante desse modo escrupuloso de se observar a lei a qualquer custo, qual era o problema dos fariseus e que Jesus tanto criticou, e vira e mexe a gente se encontra com o Evangelho, Jesus dando crítica ferrenha com os fariseus, porque a lei estava acima do amor e da misericórdia. Esse era o problema. Essa é a crítica de Cristo, pois a misericórdia e o amor precisam estar acima no sentido da compaixão, porque se também Deus fosse fazer cumprir a lei dele sobre nossas vidas, a começar do Padre, quem estaria aqui hoje? Quem de nós? É pela misericórdia e o amor do Senhor que estamos aqui, gente. É por esse mesmo amor e misericórdia que nós continuamos e prosseguimos, porque temos um Deus de amor e de misericórdia. O publicano, por sua vez, era funcionário do Império Romano, e este tinha por meta entregar um certo valor ao império, e tudo que ele conseguisse a mais, ficaria para si. Então veja que sistema muito favorável para um publicano, extorquir e explorar sobretudo os mais pobres, porque tudo que ele conseguia a mais da meta que ele tinha que atingir ficava para ele. Agora vocês imaginam como que esse publicano era odiado? Os publicanos, para muitos, para os israelitas, o povo da lei, não podiam nem serem salvos, eram contaminados permanentemente. Aí quando a gente lembra daquela passagem, Jesus passando, vê um homem em cima da árvore, de estatura baixa, diz: Zaqueu, desce porque hoje eu preciso estar em tua casa. Se um publicano, cobrador de impostos, era odiado, até porque traiu a própria pátria, era um judeu que servia o Império Romano, imagina o chefe do cobrador dos impostos, que era Zaqueu. Por isso que ele fala: Senhor, se eu defraudei, se eu roubei, se eu causei mal, vou restituir 4 vezes mais, etc. Para que pudesse ter um pingo de esperança de salvação, o publicano tinha que restituir 4 vezes mais de todo mundo que ele defraudou, e era impossível conseguir restituir a todos que eles haviam defraudado. Imagina a situação. Por um lado o fariseu, um homem íntegro, porque ele era da lei, um homem de vida, entre aspas, exemplar. Só que o publicano, um piedoso, mas que a sua vida não serve de exemplo para todos nós, porque ele praticava muitas injustiças. Então, diante desse cenário, meus irmãos e irmãs, por que o fariseu não foi justificado e por que o publicano foi justificado? Antes de mais nada, a palavra justificação, que nós encontramos na teologia paulina de São Paulo, teologia da justificação, significa aquele que foi salvo. Justificar é a mesma coisa que ser perdoado. A mesma coisa que dizer: este foi salvo, este foi perdoado, ou seja, esse foi justificado. Porque os fariseus, meus irmãos e irmãs, impunham esses fardos pesados na vida do povo e que oprimia, e uma lei que não aproximava de Deus, mas afastava. Parece até contraditório, mas dependendo como você e eu vivemos e interpretamos a lei de Deus, ela pode nos afastar de Deus, não nos aproxima dele. Estranho, né? Justamente, meus irmãos, porque precisamos observar se diante do nosso aspecto cristão, da nossa fé, do cumprimento das leis de Deus, temos sido fariseus, pessoas que não têm amor, compaixão
e misericórdia ao seu próximo, porque o que mais vale é a letra pela letra, a lei pela lei. E será que Jesus também quer de nós pessoas que praticam a lei, mas que prescindem dele próprio, de Deus, porque isso, do próximo, porque isso pode criar em nós uma religião de méritos. O problema do fariseu é que ele se achava tão bom e tão justo, que Deus era obrigado a salvá-lo, que Deus era obrigado a fazer o que ele queria. E uma pessoa que senta na sua própria verdade, com arrogância, com presunção, com prepotência, não é capaz de enxergar que existe um Deus, não é capaz de enxergar nem o seu próximo. E muitas vezes dentro da religião, vemos muitos crentes, muitos católicos, muitas pessoas de fé, que se acham tão santas e justas, e segregam as pessoas, e dentro da comunidade, são quase que deuses, e se desfaz dos outros, ou daquele que é mais pecador, embora não se some pecados, embora sabemos os pecados mortais, graves e veniais. Então é uma reflexão para que nós purifiquemos talvez o nosso modo como estamos vivendo a palavra, a lei do Senhor, mas como que esta lei tem me levado a ser, a viver no mundo, na sociedade, entre as pessoas também. E aquele fariseu, sua oração não foi aceita porque ele falou muito mais de si do que de Deus, né, gente? Percebam que o fariseu elevou uma oração a si próprio, não a Deus. Porque eu, Senhor, sou justo, porque eu dou o meu dízimo de toda a minha renda, porque eu não sou como essas pessoas aí. Mas vem cá, ele foi para rezar a Deus, ele foi para falar com Deus ou foi falar de si próprio? Na língua portuguesa tem uma coisa muito interessante na gramática, né? A construção de uma frase, que a gente também chama de oração, a frase ela é criada em torno de uma ação, que é um verbo, certo? O centro da oração, da frase é o verbo. E eu pego esse sentido simbólico para jogar para o campo da fé, porque, meus irmãos, a nossa oração não pode ser a respeito somente de nós. A gente tem que aprender nas nossas orações, tirar um pouco do eu do centro. O centro da oração não é você, não sou eu, é Jesus. É o verbo encarnado, é Ele. Então, preste atenção quando você abre o coração e eleva a Deus suas orações. De que forma você faz isso? É claro que você tem um momento que fala: Senhor, olha para mim, Senhor, eu preciso da sua ajuda, Senhor, olha isso aqui. É claro que você tem que pedir, mas parece uma oração egoísta, talvez fruto de uma cultura do selfie, da egolatria, uma cultura do eu que nós estamos vivendo. Há problema de eu me achar uma pessoa digna, importante, bonita, cheia de dons e talentos? Claro que não, mas isso levado ao limite faz com que a gente prescinde de Deus e das pessoas. Meus irmãos, a tecnologia veio favorecer a nossa vida, mas trouxe uma cultura individualista muito grande, que eu chamo dessa cultura do selfie. Ao contrário, o publicano, aquele que se reconhecendo pecador, se humilhou diante de Deus e sabia que pelos seus próprios méritos não podia se salvar. E a gente sabe que a salvação é mérito da cruz de Jesus. Pense assim, meu irmão, minha irmã, você e eu já fomos salvos pela cruz de Jesus, já fomos justificados pelo sangue do Senhor, pela sua morte. O que nós fazemos agora é como que pagar essa dívida que Ele já pagou para nós. Então tudo que a gente faz não é mérito nosso para alcançar diante de Deus, é graça, é dom dEle. Na verdade, toda boa ação que você e eu possamos fazer tem que ser reflexo daquilo que Deus já fez na minha vida. Me justificou, me salvou e por isso eu tenho eternidade. Os seus gestos de bondade, as suas ações de bondade, não é para que você tenha méritos diante do Senhor. Olha, Senhor, eu acabei de confessar, hein? Ó, me dá uma graça aí. Senhor, como eu sou bom, né? Ajudei aqui com uma cesta básica. Ô, Senhor, tô com crédito aí, hein? Ó, então vamos fazer barganha. Eu faço algo, o Senhor faz algo comigo. Por isso que eu falava, a preocupação que a gente tem que ter, se a nossa visão, o nosso olhar sobre a religião está correta. Porque não é essa.
O nosso amor a Deus é gratuidade, é reconhecimento que Ele já nos salvou. E tudo que eu faça hoje é reflexo dessa bondade primeira dEle. E viver de acordo com essa bondade. Por isso, todos nós que apresentamos diante de Deus, nos apresentamos de mãos vazias. Todos nós, gente. Porque nada do que eu possa dar, oferecer e fazer a Deus vai pagar o que Ele fez por mim e por você na cruz. Então não é mérito nosso, é de Cristo. Por isso Ele tem que ser o centro da nossa oração, o centro da nossa vida e de tudo que a gente faça. Só uma pessoa amada, salva, restaurada por Cristo é capaz de ter atitudes de bondade. E a nossa vida tem sido reflexo de quê? De bondade, de condenação, de julgamento, de amor ou de misericórdia. Assim, meus irmãos e irmãs, que nós, diante desse evangelho, fazendo uma reflexão acerca do fariseu e do publicano, pensemos um instante. O fariseu, ele tem uma vida íntegra diante da lei. Isso nós também precisamos ter e não podemos abandonar. O problema do fariseu é que ele se achou justo, autossuficiente, arrogante demais, prescindindo de Deus e do próximo, como se o mérito da salvação fosse dele. Não, essa parte não nos cabe. Do publicano, o que nós devemos ter não é o exemplo de uma vida injusta, muito pelo contrário, é nós termos atitude de resignação, de nos colocar diante de Deus, porque de fato Ele é quem nos salva. E aí, quando temos esse coração, entendemos que uma oração que eu me elevo, eu serei humilhado, e aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Então, o Evangelho conclui de uma forma muito oportuna, dizendo que quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. Aí, como não lembrar do Magnífica, o canto do Magnífica, que assim nossa mãezinha nos ensina a humildade, a resignação e deixar que Deus nos eleve, não o mundo, nem nós mesmos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, diante dessa palavra que ilumina, nos aponta caminhos na nossa vida de fé, vamos renová-la professando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Como um coração de publicano, do publicano, humildade e resignação, vamos elevar a Deus nossas preces, súplicas e as nossas orações. A cada invocação responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Por toda a Igreja, para que esteja sempre pronta ao serviço do amor, da misericórdia, da justiça e da paz, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossas comunidades, para que através do testemunho e da ação missionária, empenhem-se por se tornarem cada vez mais verdadeiras escolas de amor fraterno, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por aqueles que desempenham atividades missionárias através do amor aos doentes, aos perseguidos, aos esquecidos e aos tantos outros, para que seu exemplo seja estímulo para todos os seres humanos na vivência do amor ao próximo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nós,
para que o testemunho da nossa fé se concretize cada vez mais em gestos de amor ao próximo, especialmente aos mais necessitados, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Pai benigno, nossas preces, mas também a vida de cada filha hoje aqui, no Santuário da Vida, bem como cada filho em casa, neste momento, onde se encontram suas necessidades particulares. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia, comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Olhai benigno, nós os pedimos, Senhor, os dons que vos apresentamos, e nossa celebração seja, antes de tudo, para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele.
Mandai o vosso Espírito a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Recordando ao Pai neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Leão, ser bem firme na fé, na caridade, e a Antônio Vilar, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo castíssimo, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida, bem como nossos familiares e amigos, os quais podemos agora lembrar na saudade do nosso coração, todos os benfeitores, colaboradores, falecidos da Rede Vida, as almas do purgatório, alma de Alcides Pucci. Acolhei o Senhor junto a vós, bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dará luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Com o coração pobre, humilde e resignado diante de Deus, rezemos como seus filhos e filhas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com vocês, irmãos, contigo, irmão e irmã em casa e com toda a sua família. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nós nos alegraremos na vossa salvação e no nome do nosso Deus exultaremos. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor sempre estará em minha boca. Eu me glorio no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Nada falta para os que o temem. Feliz o homem que encontra nele o seu refúgio. Celebrai comigo o Senhor com alegria. Exaltemos juntos o seu nome glorioso. Busquei somente o Senhor, e Ele me livrou de todo mal. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Nada falta
e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Podem se sentar. Nesse momento de comunhão, você que comunga espiritualmente, você aqui também que possa comungar o corpo e sangue do Senhor, vamos fazer dessa canção uma oração, porque o que agrada a Deus em nossa pequena alma é que amemos a nossa pequenez e a nossa pobreza. Sejamos pobres para que Deus seja a nossa riqueza. Sejamos humildes para que Deus seja aquele que engrandece todas as coisas. Muitas vezes somos impassíveis diante de tantas injustiças, mas o Magnífica vem nos lembrar que Deus eleva os humilhados. Que seja o nosso cântico de força, de coragem, para que não percamos as esperanças, pois Deus é justo e a justiça divina haverá de reinar hoje ou amanhã, mas ela vai reinar. Por isso cantemos. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Cristo, amém. Oremos. Os vossos sacramentos, Senhor, realizem o que significam, a fim de que um dia possamos entrar em plena posse do mistério que agora em rito celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos confiar a nossa semana à intercessão de nossa Mãezinha do Céu, colocando nossos projetos, sonhos, atividades, trabalho, família, exames médicos, viagens, negócios, pessoas que estão precisando de oração. Você conhece alguém, alguma família que está necessitando? Interceda, coloque agora em intenção nessa Ave Maria e nos coloquemos e consagremos nossa semana tudo à Mãe, pensando, pedindo que ela passe à frente por nós, diante de todas as nossas necessidades e dos nossos impossíveis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora, de Fátima e de São José, a família, a semana, o trabalho de vocês, sobre todos os vossos sonhos e aspirações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Testemunhamos o Senhor com nossas vidas e ações, com palavras, e de em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe.
me guiar.